Olá, meus queridos e amados amigos, que a gloriosa paz do Senhor esteja com todos nós. Eu queria meditar com você um pouco um versículo da Palavra de Deus que se encontra escrito no Evangelho conforme escreveu São Lucas, no capítulo 1, e o versículo 37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Estas palavras foram ditas pelo anjo Gabriel, que anunciou a Maria que ela iria ficar gestante do Filho de Deus. E ela o indagou como poderia ocorrer tal coisa se ela não havia tido conjunção carnal, contato com nenhum varão. E é quando ele diz: porque para Deus nada é impossível. Nós podemos aplicar este versículo no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo momentos difíceis. As pessoas correm de um lado para outro buscando uma explicação ou mesmo uma solução para o problema mais falado nos últimos meses, que é o Covid-19, a contaminação pelo novo coronavírus. O que às vezes me deixa a pensar também, meus amados, por que será que antes de termos esta pandemia, nós, eu estou me incluindo, não pensávamos tanto sobre a morte? Quantas e quantas pessoas, graças a Deus por isso que vou dizer, que antes não liam a Bíblia e agora estão lendo. Pessoas que nem postavam versículos, agora em suas redes sociais o que mais se posta é versículos. Isso é bom. Mas por que será que antes a demanda de buscar a palavra de Deus era menor? Será que antes da pandemia nós tínhamos a certeza que amanheceríamos vivos amanhã? Que não íamos, vir a óbito de uma outra forma, por uma outra doença, tantas contagiosas também, não é? Outros de câncer, de AIDS, de acidentes, de uma bala perdida, ou mesmo de um problema. Nós somos seres humanos e a qualquer momento, os que entendem de saúde, que eu não entendo, mas qualquer veia no nosso cérebro que entupir, sei lá, um coração parar, um rim deixar de funcionar, um fígado, pode nos levar à morte. Mas antes a gente não pensava tanto nisso. Mas depois do Covid, em que as pessoas estão vendo a situação, o sofrimento de parentes, aqui vai a nossa solidariedade a milhões de pessoas no mundo que perderam, a milhares que perderam seus entes queridos. No nosso país, centenas e centenas, pessoas que não puderam nem sequer assistir ao velório, até uma despedida convencional, tradicional, digna, que cada um merece para ter com seus parentes, com seus entes queridos, amigos. Mas o que eu quero dizer, meus amados, e quero analisar diante de tudo isso, é que Deus tem um propósito em cada coisa. Isso para aqueles que creem. Se você crê na Bíblia Sagrada, afinal estou falando para brasileiros principalmente, e que o nosso país ainda é um país de maioria esmagadora cristã. Nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, nossos irmãos espíritas, enfim, a maioria crê na palavra de Deus. Cada um tem a sua forma de segui-lo, mas voltado para obedecer a sua palavra. E o que nós vemos na sua palavra são exemplos desde o Gênesis, início do Velho Testamento, primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, até o Apocalipse, o último livro que consta no Novo Testamento na Bíblia. Em todos os livros, em todas as histórias, nós podemos perceber homens e mulheres sofredores.
E sofrimento não é só quem está com Covid ou está passando por esta pandemia. Sofrimento é sofrimento, seja lá qual for. Nós vemos a exemplo de Abraão, quando ainda era Abrão, quando Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela e mexe no ponto fraco do ser humano, normal, e da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei. Ele não disse que a terra era uma terra que manava leite e mel, que era uma terra boa. Não. Para Abrão, ele disse: para uma terra que te mostrarei. E Abrão, um dos precursores da fé, um dos representantes na Bíblia de homem de fé, e homem também que é um dos únicos que Deus chama de meu amigo. Aí nós vamos para ver exemplos como o caso de Davi, de Moisés, ao tirar o povo, a ser escolhido para tirar o povo do Egito. Mas durante o trajeto nada foi fácil. Imagine um exército seguindo a sua tropa e você já vê a poeira ao longe, que ele está se aproximando, e na frente está o mar. E agora? Mas o versículo diz: o nosso Deus é o Deus do impossível. Para ele, nada é impossível. E quando Moisés buscou a Deus, ele disse: o que tens na mão? Uma vara, um cajado. Toca no mar. Deus não precisava daquele cajado, não precisava de Moisés para abrir o mar. Mas Deus sempre quis interagir com o homem. Como diz lá em Hebreus, como no antigo tempos falava através dos profetas, hoje fala através da sua palavra. Mas muitas vezes nós é que estamos despercebidos e não ouvimos ele falar. Quantas vezes Deus tem falado conosco até em acontecimentos de rotina do dia a dia, mas nos tornamos os deficientes dos últimos dias. Tanto se fala em cura, em prosperidade, e é bíblico, sim. Mas a principal cura, inclusive o próprio Jesus deu exemplo, quando trouxeram aquele homem para ele curar, ele disse: perdoados são os teus pecados. E como a Bíblia diz que Jesus, sabendo do pensamento deles, e se escandalizaram, ele disse: qual é mais fácil, perdoar pecados ou dizer, paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E aquele dia era um dia de sábado, e perante a lei muitos se escandalizaram. E ele disse: aquele próprio que me curou disse: toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, muitas vezes está faltando em mim, em nós, nos conscientizarmos. Tivemos exemplos de várias e várias pessoas na Bíblia Sagrada, no nosso dia a dia, que buscam a presença de Deus, e às vezes até ficamos com alguma pergunta em nossa mente: por que será uma pessoa tão boa, uma pessoa que busca tanto a Deus, pessoa que reza tanto, que ora tanto e está sofrendo tanto? Por que será? Muitas vezes Deus está nos moldando, nos preparando, e nós, pelo menos esta é a minha visão, não temos a capacidade de julgar o sofrimento de alguém, se ele era bom, ou se é ruim. Porque muitas vezes nós temos o mal de vermos o exterior das pessoas e já julgarmos. Quantas vezes encontramos alguém na cidade e a gente já diz para nós mesmos: não fui com a cara dele ou dela. Mas isso aconteceu com o profeta quando foi ungir Davi para rei de Israel. E quando ele chegou na casa de Jessé, todos os irmãos se apresentaram e ele achava que seria um daqueles mais velhos, mas também irmãos que eram de aparência bonita, talvez corpo bem malhado, sarado. E quando ele atentou para ungir, ele ouviu a voz de Deus: não o faças, porque Deus não olha a aparência. E quando se esgotaram todos os filhos que ali estavam presentes, ele pergunta a Jessé:
ainda existe mais alguém? Ainda existe mais algum filho? E ele disse, sim, tem um que está trabalhando, está apacentando as ovelhas. Hein? Manda buscar ele. E quando vem aquele baixinho, sem formosura nenhuma, e Deus disse, é esse com quem eu quero o negócio. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que à nossa vista parece uma pessoa má, uma pessoa que não presta, Deus tem um plano na vida dela. E é exemplo que Davi foi levar mantimentos para seus irmãos, mas os dois exércitos estavam um do lado do outro. Mas eu vejo pela história bíblica que os dois exércitos não tinham coragem de se enfrentar, até porque um estava, em Eloá, outro em Socó, ou seja, uma montanha de um lado, outra de outra. Cada exército perfilado sobre a montanha, mas nenhum tinha coragem de descer para atacar um ao outro. Até porque uma descida íngreme se torna mais difícil para cavaleiros, para equipamentos descerem, E ficavam ameaçando o povo de Israel. E apareceu um gigante que chamou o povo de Israel, talvez na linguagem de hoje, de frouxo. Existe homem de coragem em Israel? Venha me enfrentar. E o povo de Israel também ficou, de certa forma, na minha análise, assustado, porque talvez tinha alguém ali que devia alguma coisa. Quando a gente não está diante de Deus com autoridade, diante de Deus com responsabilidade, pedindo perdão de tudo que fez, honestamente trabalhando, arrependido de tudo que fez, desceu ao fundo do poço, não tem coragem de falar às pessoas. E quando Davi chega e diz, quem é esse incircunciso para denegrir e ameaçar o povo de Deus? E quando Davi vai a ele, todo mundo conta essa história e sabe dessa história, é tão bonita, não é verdade? E aquele baixinho vence Golias, um homem de mais de 3 metros e 30 centímetros, apto para usar armas e sua armadura, porque era um guerreiro, e Davi enfrenta ele apenas com uma funda e 5 pedrinhas que pegou no rio, mas apenas precisa de uma para tombar aquele gigante. A pedra, ela é aplicada por Davi e pega justamente no único lugar que tinha espaço na couraça de Golias, no capacete de proteção, e fere ele. O único lugar, o mínimo espaço que tinha, é lá que Davi acerta. Será que foi Davi mesmo? Davi, quando foi enfrentá-lo, para concluir, ele disse, tu vens a mim com espada, com lanças, mas eu, disse Davi, vou a ti em nome do Deus de Israel, e ainda hoje todo o povo verá que existe Deus em Israel. Deus me dará nas minhas mãos e eu cortarei a tua cabeça. Mas ele falou em nome de Deus, porque aquele homem, aquele exército não estava ameaçando Davi, mas o povo de Israel e o povo escolhido por Deus. Meus amados, o que falta em mim, o que falta em nós, possivelmente é crer na palavra de Deus. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se estamos atônitos porque a qualquer momento podemos ser contaminados, sim. Podemos vir a óbito, sim. O número de pessoas morrendo nas filas, hospitais que já entraram em colapso, são muitos, são. A incompetência também, sim. Falta de responsabilidade e pensar no próximo de verdade. Mas muitos estão pensando em seus poderes para conquistarem ou alguma forma de engordar suas contas bancárias. A verdade é que nós precisamos entender que se não partirmos a qualquer momento contaminados pela Covid-19, pode ter certeza que vamos partir a qualquer momento por qualquer um outro motivo. E por esta razão, precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Porque a Bíblia diz que ao homem é dado somente morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo.
Então pense nisso. Existem várias e várias doenças ou problemas nesta carcaça humana que podemos partir a qualquer momento. Mas talvez, não estou afirmando, aquilo que fizeram denegrir a imagem do Filho de Deus em plena avenida, em pleno sambódromo, Deus diz lá em Gálatas 6,7, não se deixe escarnecer, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, isto também ele vai colher. E alguém pode se perguntar, e por que fizeram alguns aplaudiram e nós todos temos que pagar? Se você está preparado para se encontrar com Deus, tanto faz ser agora como daqui a 100 anos. Quem manda é Ele. O momento é dele. Agora, viver sem ter Jesus em sua ou na minha vida, podemos até viver. Agora, ruim é partir para a eternidade sem Deus e sem a certeza de sua salvação pela misericórdia dele. Não é pelos meus nem os seus méritos. Não é porque merecemos nada, como alguém diz, eu tenho que mereço. Meu Deus, será que merecemos alguma coisa? Não damos nem o dízimo do nosso tempo para Deus. Trabalhamos 7 dias, muitas vezes descansamos apenas 3, 4 horas por dia. E a ganância, muitas vezes, de muitas pessoas, pelo dinheiro, por acumular bens, por muitas vezes atropelar e derrubar as pessoas, tomar o pão da boca de muitos, para benefício próprio. Mas, como disse Jesus naquela parábola, daquele homem que juntou muitas coisas em celeiros, e chegou um ponto em que Jesus na parábola diz, louco, já que tu disseste que tem tudo em celeiros, agora você pode, estar bem à vontade, folgado em nossa linguagem. Se te pedirem a tua alma hoje, louco, o que tens, para quem será? Essa é a nossa meditação. Que Deus tenha misericórdia, porque Ele tem os planos dele. Mas Deus não se deixa escarnecer. Talvez aquele carnaval de mais de 1 ano atrás, em que as pessoas aplaudiram, deram risadas, vendo um ator fazer o papel de Jesus Cristo sendo arrastado pelo outro ator, representando o demônio, o inimigo de Deus. Eu não tenho dúvidas que aquela cena não agradou a Deus. E eu acredito também, que carnaval, com aquela quantidade de pessoas, com aquela multidão e com o lucro financeiro que tiveram, possivelmente, isto é um pensamento meu, nunca mais vocês terão. Ou, se acontecer ainda algum tempo, pode ser que as pessoas que aplaudiram o Filho de Deus sendo encenado, pisado pelo inimigo, essas pessoas talvez nunca mais verão também. Deus está no comando. Isaías deu o recado para o rei: prepara a tua casa, porque irás morrer e não viver. Mas ele virou para a parede e apresentou a Deus, chorou. E antes que o profeta saísse do palácio, Deus mandou novamente que o profeta voltasse e dissesse: Isaías, tu vai viver mais 15 anos. Quem sabe pessoas que praticaram tais coisas ou aplaudiram, possam se arrepender, possam reconhecer seu erro, até porque Deus não faz questão que ninguém sirva a Ele. Não. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, ou seja, depois dele, passar da frente dele ninguém. Se alguém quiser vir após mim, tome, primeiro, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Renunciar tudo. Renunciar até coisas que a gente gosta. Tem coisas que eu não deixei de gostar. Eu renunciei porque vi que estava errado. Vi que aquele caminho ia me levar ao inferno. Não é outra palavra, não. Não adianta pregação bonita para agradar a plateia, não. A Bíblia diz é inferno mesmo. É a Bíblia que diz. A minha, a sua, a evangélica, a católica.
então é renúncia. Então talvez alguém se arrependa, como o rei Ezequias mostrou a Deus a sua situação e ele deu mais 15 anos. Eu não sei quanto tempo Deus vai me dar ou te dar. O importante, se for 1 segundo, 1 minuto, 1 ano, ou mesmo 50, que possamos estar na sua presença. Falhas nós temos, perfeição só em Deus. Mas busque a Deus enquanto se pode achar. Independente da pandemia, pessoas morriam diariamente, centenas e mais centenas, e não imaginavam que aquele beijo que deu na esposa pela manhã ou no filho se despedindo era o último. E não havia pandemia ainda. Mas a pandemia fez muita gente perceber o quanto Deus, porque para quem acredita e é cristão, tudo está no controle de Deus. Para quem crê na palavra de Deus, e diz que é católico, e diz que é evangélico, e diz que é cristão, que nada mais é do que seguidor dos exemplos do Mestre, dos passos de Cristo. Então, meus amados, é hora de se preparar, porque a qualquer momento nós vamos partir. E a Bíblia diz que ao homem é dado somente morrer uma vez, vindo depois do juízo. E a Bíblia ainda diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará os seus atos. Mas Deus não fez eu e você um robô, que Ele comanda, me sirva, não seja criminoso, não seja isso, não seja aquilo. Não, você e eu escolhemos o que queremos. O detalhe é que só tem uma coisa que Deus não faz, sabia? Só tem uma coisa que Deus, com todo o poder que Ele tem, mas Ele não faz. Ele perdoa pecados, sim. Às vezes para nós o pecado é absurdo, é um tamanho imenso, é estuprador, é cheirador de pó, é maconheiro, é traficante, é ladrão, estrupou mais de 20 pessoas. Nós dimensionamos o tamanho do pecado. Mas como eu digo sempre, brincando, entre aspas, tanto faz roubar uma caixa de fósforo como um avião, porque não existe nem roubinho, nem roubão. Roubo é roubo. Se for de uma caneta na sua repartição pública, você é um ladrão. Deus perdoa pecado? Sim. E o que é que Ele não faz, Edson, que você disse? Retirar as consequências. Muitas coisas hoje eu estou sofrendo no meu corpo físico é consequência de coisas erradas que fiz. Você talvez, quem sabe. Pense nisso e busque a Deus enquanto pode encontrá-lo. Procure uma igreja mais próximo de sua casa. Eu frequento a Assembleia de Deus. Se quiser nos dar a honra de nos visitar, será um prazer. Mas eu não prego título de igreja. Até porque aquele título que tem na parede é apenas para regulamentação constitucional. Mas no céu não tem título de igreja. Procure uma igreja mais próxima de sua casa, desde que ela seja baseada na Bíblia Sagrada e no cânon da Bíblia Sagrada, não em palavras de homem, não em livros poéticos ou históricos. Deus te abençoe e que nós possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos outra vez. Se não aqui, quem sabe, na vida eterna. Deus te abençoe e tenha misericórdia de nossa cidade Itabaianinha, do nosso estado Sergipe, do nosso país Brasil e do mundo. Porque dele é o poder e o comando em tudo. Basta ele querer. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, um abraço deste amigo ou irmão, como queira me chamar, Edson Santos.